Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026, temos muitas informações interessantes, porque Brasília está pegando fogo e a vida deles também não está nada fácil. Eles estão muito preocupados com o que vem por aí. E é fato notório que a palavra político, principalmente petista, cheira muito mal, cheira como fralda de bebê. Mas o pior é quando o político petista senta em cima, né, para mostrar o seu verdadeiro valor. É o caso do tal Lindenberg Farinha, que de tão frouxo que está praticamente pedindo desculpas, perdão, para o nosso candidato à vice-presidência, Alfredo Gaspar. Pois é, todos vocês se lembram daquela ousada e covarde tentativa do Lindenberg Farinha, junto com aquela rainha dos motéis, a Soraya Tronic, que chamaram Alfredo Gaspar de violador de vulnerável, né? Isso durante um evento lá na CPMI do INSS. Vocês se lembram, certamente? Pois é. Ontem mesmo ele, o Lindenberg Farinha, procurou o deputado Sócines Cavalcante para tratar do assunto, dizendo que não é bem assim, que eles não foram maldosos em fazer acusação, né? E que, na verdade, eles somente reproduziram o que havia saído na imprensa, etc e tal. Ele, Lindenberg, como pessoa superética que ele é, e nós conhecemos muito bem, né? Disse que pretendia explorar o assunto, mas desistiu. Ele não vai explorar esse assunto politicamente e que por isso está preparando uma nota pública sobre o caso. O Sócines Cavalcante confirmou essa conversa que teve com o deputado e com o petista, né, para a CNN, e disse que o Lindenberg está buscando uma espécie de acordo de retratação pública para que Alfredo Gaspar retire os processos contra ele. Lindenberg disse ainda que fez aquela acusação baseada em informações de uma jornalista, mas que eram apenas informações superficiais. E que quando ele foi buscar as provas junto à jornalista, a jornalista não tinha as provas. Mas mesmo assim ele já havia levado essa informação para a Polícia Federal, pedindo investigação. Né? Ora, é aquele tal negócio, quem tem pressa come cru, não é isso? Agora, quem cai nessa conversa é porque está vivendo fora da caixinha, né? Ou dentro da caixinha. Eu acho que está dentro de uma caixinha. Porque não dá para acreditar nessa lorota. Pois a preocupação, de fato, desse malandro não é com o processo aberto pelo Alfredo Gaspar contra ele. Pois disto, ele já está acostumado e nunca responde por processo algum, porque ele é protegido. O que realmente está preocupando são os efeitos eleitorais que virão à frente, depois que o Flávio escalou o Gaspar para ser seu vice-presidente da República, e o arsenal de acusações que o PT irá receber durante a campanha eleitoral. Aliás, o próprio Alfredo Gaspar declarou estar torcendo para que o Supremo Tribunal Federal agilize a investigação contra ele, baseado nessa denúncia do Lindenberg e da Tronic, né? Dos dois estrupícios, a acusação de agressão sexual de vulnerável. Segundo interlocutores, o Alfredo Gaspar sempre defendeu a rápida abertura de apurações pela Polícia Federal, justamente para provar que seria inocente de todas as denúncias.
né? Inclusive, é bom que se lembre, né? O deputado Alfredo Gaspar se antecipou, colheu e entregou seu material genético para que possa ser comparado ao da adolescente de 13 anos, que, segundo a denúncia, seria fruto da agressão sexual. Fato é que agora, a pedido da PGR, a Polícia Federal já está investigando o caso. E, curiosamente, esse pedido que veio da PGR foi recebido pela corporação justamente na quarta-feira, dia 5, mesmo dia em que o Gaspar foi anunciado como candidato a vice. Será que é só coincidência? Temos que pensar um pouquinho para chegar à conclusão que não. Não é coincidência não, é caso pensado. Mas o que mais preocupa de fato a extrema esquerda, principalmente a radical, que é do PT, não é a encrenca com Lindbergh Farias, a encrenca que ele se meteu, mas sim o caso do assessor do gabinete do Inácio, o tal Marco Aurélio Ribeiro Santana, vulgo Marcola. Porque, segundo reportagens, aliados do Inácio afirmam que ele foi alertado sobre os supostos empréstimos concedidos a ele, mas o Inácio optou por minimizar a situação. Agora, como o caso ganhou repercussão, o temor é que o episódio produza mais do que um efeito muito maior do que esperado. O Inácio acreditou que isso não ia dar em nada, ou que a repercussão seria pequena. Não. Está sendo muito grande e certamente será muito bem usado pela chapa presidencial bolsonarista. Não é isso? Enquanto isto, o núcleo mais próximo do presidente atual estaria dividido sobre qual estratégia adotar. Manter uma defesa firme do assessor, conhecido como Marcola, ou buscar uma forma de se distanciar do caso para conter os danos políticos. A avaliação entre interlocutores é que a forma como essa crise será conduzida pode decidir os próximos passos da campanha eleitoral. Mas pensem bem comigo, meus amigos. Lá dentro do INSS havia um camarada com o apelido de Careca, que surrupiava a grana dos pobres aposentados. Ele, que tinha um amigo, um ex-limpador de traseiro de elefantes, né? De codinome Lulinha, que coincidentemente é filho do atual mandatário do Brasil e também amiguinho, ou talvez, quem sabe, marido, segundo uma empregada doméstica, de Roberta Luxinger, né? Que de repente resolveu, do nada, emprestar uma grana para o tal Marcola. E vou parar por aqui para não sugerir qual é a coincidência seguinte. Fato é que dá para pensar que a grana saiu dos aposentados lá do INSS e foi parar dentro de um certo gabinete. Não é mesmo? Pensem comigo. Fato é que no final da história, até aqui, o Inácio resolveu aí transferir o tal Marcola do gabinete presidencial para a campanha eleitoral, né? Com o objetivo de tentar afastar aí uma crise prestes a eclodir o Palácio do Planalto. Mas pelo que me parece, nem na campanha eleitoral tal Marcola vai permanecer. Já estão tratando de tirá-lo desta campanha. O engraçado, falando desse Marcola, sem querer, querendo, me lembrei de um tal PC Farias, que foi suicidado de arrependimento depois do caso Collor de Mello. Vocês não lembram desse caso? Eu me lembro. Agora, mudando de assunto, porque o outro assunto também é muito importante,
Parece que a preocupação é gigante dentro do PT, pois a mais recente pesquisa da Genial Guest mostrou que parte da cúpula petista atribui a queda na avaliação positiva do governo, se é que ele tinha alguma, que caiu 36%, ao chamado fator Lulinha. Nos bastidores, a avaliação é que as investigações envolvendo o filho do presidente passaram a ocupar espaço no debate público e podem ter influência na percepção de parte do eleitorado. O episódio já alimenta discussões internas sobre a estratégia de comunicação e sobre como evitar que o caso continue repercutindo durante a campanha. Mas, meus amigos, dificilmente o Inácio vai escapar dessas acusações. Primeiro, como eu falei, é porque o Flávio Bolsonaro e o Alfredo Gaspar saberão usar muito bem todas essas informações durante a campanha. E também porque aumentou e muito a relação de desgaste entre o ministro André Mendonça, que cuida de duas das investigações contra o Lulinha, e também no caso do INSS, com os superintendentes da Polícia Federal. Porque em meio a esse atrito todo, atrito institucional, os 27 superintendentes regionais da Polícia Federal divulgaram uma nota pública reafirmando apoio ao diretor-geral André Rodrigues e defendendo a autonomia nas investigações. Prova disto, que hoje mesmo o ministro Mendonça se reuniu com o atual ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, para tratar do assunto. O que foi conversado, nós não sabemos ainda, né? Mas terá uma resposta muito rápida. A sequência dos fatos vão mostrar o que foi conversado. Uma coisa é certa, parece que o André Mendonça não quer arredar pé na continuidade das investigações como estão sendo feitas de acordo com sua vontade. O bicho vai pegar, podem ter certeza disso, e o clima vai esquentar muito mais. Por hora, era o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.